pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar uma série que será desafiadora para você. Eu vou falar devagar para que você absorva, porque é muito conteúdo. E é importante que você assista essa série até o fim, tá? Provavelmente eu estou estimando, né? Vai levar aqui uns 3 partes, 3 vídeos, tá bom? Presta bastante atenção, nós vamos falar sobre a origem de Deus. Hoje, parte 1, tá? Quero aproveitar o ensejo, né? Já que aqui eu não fui cancelado no YouTube, só dando uma rápida satisfação para vocês e aproveitar também para convidá-los para me seguir no meu Instagram novo. Sim, um novo Instagram. Porque o Instagram que eu tinha antigo, né? Embora nós estejamos pleiteando a reabertura da conta, o próprio Instagram deletou. Quer dizer, não foi hackeado, nada disso, o próprio Instagram deletou. Ele havia me sinalizado algumas vezes para eu não postar, digamos assim, algumas pautas, né, que falassem a respeito deste assunto, né? Então, eu não consigo me calar, né? Acho que a verdade é libertadora e eu continuo falando. E a minha última postagem, inclusive, foi sobre isso, né? Um assunto científico. Uma médica muito gabaritada deu uma entrevista fantástica na emissora americana e eu postei isso pela última vez e depois sumiu, né? Então, independente se eles não trouxerem, veja bem, diante de Deus, né, a grande joia da coroa é aqui o meu canal do YouTube, porque aqui através desse canal chega até você. Eu te ensino, eu te aponto direção, eu te acolho. O Instagram é muito legal também, né? Mas é uma coisa assim de interação social. O Instagram ele proporciona que eu me aproxime mais de vocês, né? Que eu possa ter um contato melhor com os meus seguidores, leitores, irmãos na fé, meus amigos. Então é nessa questão o Instagram realmente uma ferramenta muito importante para a gente estar mais próximos, tá? Então eu descanso no Senhor, né? Tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Isso não me abala. Certamente já faz um bom tempo, né, que eu não me sinto mais pertencente a esse mundo, minha pátria não é aqui, minha pátria é os céus, e estou aqui, né, para dar cara a tapa e vou continuar anunciando a verdade. Tem censura sim, você vê bandido, pode mostrar foto com metralhadora, pode dar tiro pro alto, o Instagram não bloqueia, não é isso? Prostituta pode fazer programa pelo Instagram, não bloqueia. Mas se você falar a respeito, aí você toma um bloco, né? Então a gente vê sim, estamos diante de uma censura. Então quero convidar vocês para seguir na nova página, Daniel Mastral, Mastral ponto oficial. Vou colocar aqui embaixo, tá, no GC. Tá? E aí você passa a seguir a gente lá, logo a gente enturma todo mundo outra vez, tá bom? Fica o teu convite aí. Uma outra coisa que eu quero aproveitar, dar um rápido aviso antes de a gente começar a série de vídeo, porque aí eu não vou parar mais, tá? Estão me perguntando bastante sobre a história de Mitre, tá? Esse livro vai ser republicado, vai ser relançado, livro físico, tá bom? Quem gosta desse cheirinho de papel, que nem eu, livro físico, gosta de anotar, marcar, grifar, vai ser publicado pela editora Novo Século, tá? Já falei com o meu editor, o Luiz, tá tudo certinho. Já entreguei os originais com ele, só que pela editora demora um pouco mais de tempo, né? Vão ter que fazer uma nova diagramação, né? Vão ter que fazer uma nova capa, impressão, tudo isso leva um tempo. Mas em breve, né, a história de Mitre tomo 1 vai estar no meu portal, www.danielmastral.com.br, por aqui embaixo. Agora estamos com um portal, não é mais um site, é um portal, muito chique, né? E lá vai ter uma lojinha onde você vai poder adquirir o e-book da história de Mitre na versão português, inglês e espanhol. Ó que legal, vai poder alcançar mais pessoas, né? Estou finalizando o tomo 2, refinando o texto. Assim que o texto estiver refinado, nós só vamos dar uma diagramada, né? E já temos até capa e vamos publicar também na versão e-book. Provavelmente, tá dando uma estimativa segura, tá? Até acho que final de março, tá bom? Porque eu tô tendo mais trabalho do que eu imaginava para refinar o texto. Imaginava que seria mais rápido, só que não. Com um livro de 600 páginas, ficou robusto aí. E ainda tem o tomo 3, tá? Não acabou a história não. Né? Então, acho que até final de março vai estar também na nossa lojinha. Vai estar também os 7 Espelhos da Alma, tá? Todos esses livros, tomo 1, tomo 2, 7 Espelhos da Alma, serão também lançados pela Novo Século, tá bom? Vai ter o livro físico, mas eu estou saindo para lançar o e-book. O acordo que eu estou fazendo com eles, o contrato me permite comercializar o e-book e a versão livro física com eles. Que aí também, quem gosta, eu adoro, né? Encher minha prateleira assim. Imagina livro, se tivesse tudo em e-book, né? Não teria essa biblioteca em casa, né? Que eu acho muito legal. Então, eles vão publicar, tá? Já tá certo, e vão publicar a trilogia inteira.
mas vai estar também no meu portal, tá bom? Sete Espelhos da Alma, tomo 1, tomo 2, só o tomo 1 que vai estar em 3 idiomas, o resto português. Também já está, né, no nosso portal Diário do Micael, que você baixa gratuitamente na versão em inglês, português e japonês. E também tem no portal uma apostila de Kung Fu que eu preparava para os meus alunos quando eu dava aula de artes marciais. Eu passava a parte teórica também sobre a história do Kung Fu e tudo mais, né? Então, tinha prova escrita até, né? Na verdade, era fácil passar comigo, não. Uma outra coisa que eu queria avisar vocês, né, para vocês anotarem na agenda, já que por enquanto o Instagram tá pequeno, eu vou gravar no canal do YouTube, vai ser aqui, tá? 2 lives, depois, claro, fica gravado aqui no permanente, sobre temas que são muito recorrentes no nosso meio. Eu recebo e-mails disso todos os dias, directs, mensagens de todas as redes sociais. Isso tem me compadecido muito o coração, tenho orado muito por esses aspectos. E Deus tocou no meu coração de a gente fazer uma live para trazer esclarecimentos, para trazer respostas. E mais do que uma live, a live vai ser uma maneira de abrir a primeira porta, né? Vamos depois ter um espaço no meu portal, né? No site que virou portal, um espaço ali onde nós podemos esclarecer dúvidas a respeito desse tema e dar também apoio espiritual e também alguns conselhos, né? Feitos por psicólogos, né? Que fazem parte do MGL, tá bom? Orientações, não é acompanhamento, a gente não pode dar acompanhamento psicológico, né? Tem que ter alguém perto. Mas podemos te dar orientações espirituais, apoio e acolhimento espiritual. Então são 2 temas. Eu quero fundamentar num texto bíblico aqui. Jesus disse que quando você estiver abatido, quando você estiver sem força, quando você achar que não tem mais jeito, ele tem um jeito para você, né? Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Tá cansado, meu irmão? Tá cansada, querida? Tá oprimida? Estão te oprimindo, estão te julgando, te apontando o dedo, te olhando com desdém? E Jesus disse, e eu vos aliviarei. Olha só, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ou seja, aquela ideia de um Deus severo, punitivo, vingativo, que Jesus quebrou toda essa ideia, né? Ele é manso e humilde de coração. Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E encontrareis descanso para as vossas almas. Tem muitas almas aflitas que não descansam mais, que são perturbadas por pensamentos, por vozes que te atormentam à noite. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai estar em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Eu vou chamar a primeira live de Deus não esqueceu de você, tá? Estou falando para você. Essa live vai ser feita no dia 6 de março de 2021. Dia 6 de março de 2021. Vai cair num sábado, vamos fazer às 14 horas da tarde no YouTube, tá? Porque 14 horas é o horário onde mais pessoas do mundo podem participar. 14 horas é o horário de Brasília, tá? Então, essa live vai ser direcionada especialmente para você, jovem, tá? De 10 a 17 anos, especialmente para vocês. Você tem mais idade que isso, está enfrentando o mesmo problema, é bem-vindo, participa, mas é direcionado especialmente para vocês, que é uma idade mais crítica, né? De 10 a 17 anos, né? Jovens que estão enfrentando depressão, a doença mais terrível do nosso século, né? Ou que enfrentam síndrome do pânico, estão passando por transtorno de bipolaridade, transtorno borderline, transtornos de personalidade, se sentem derrotados, estão com baixa estima, né? Então é para vocês, viu? O mesmo acolhimento que eu dei ao meu filho, eu quero dar para vocês também, tá? Quero que vocês se sintam acolhidos, protegidos. Nessa live nós vamos falar bastante sobre depressão, para te encorajar, jovem, a contar para os seus pais, a buscar um tratamento, a buscar ajuda. Nós vamos dar todo amparo espiritual também e depois dessa live nós vamos abrir um link no meu portal para podermos ter um grupo, né, de apoio mútuo, de apoio espiritual, de apoio emocional, para nos ajudar, nós compartilharmos experiências uns com os outros. E essa live também, eu estendo meu convite aos pais, papais e mamães que estão enfrentando lutas de depressão com seus filhos. Seus filhos estão deprimidos, você não sabe como ajudar, parece que o tratamento não está fazendo efeito, ou pais e mães que perderam seus filhos para a depressão. São muitos, viu? Muitos escrevem para mim que seus filhinhos viraram anjos. Então é para vocês também, tá? Para nós podermos ajudar mutuamente, tá?
trocar experiências, orar uns pelos outros, chorar uns pelos outros, dividir as cargas. É isso que eu vou fazer, tá bom? Quero abrir inicialmente esse tema para uma live, para nós termos uma conversa, né? Talvez eu chame uma psicóloga, né, do MGL para poder ajudar a esclarecer as principais dúvidas. E também, depois a gente vai ter um espaço no nosso portal, tá? Destinado a vocês, tá bom? Vai ter um local onde você pode desabafar, onde você pode dividir o fardo, onde as suas lágrimas vão ser enxugadas por Deus, tá bom? Uma outra questão, um outro tema que eu vou abarcar em live e posteriormente também vou abrir um espaço no meu portal, porque também é outro assunto recorrente e pertinente, né? Que é a respeito de homoafetividade. Muitas pessoas ainda olham para as pessoas homoafetivas com preconceito, com julgamento. Ah, vai para o inferno. Ah, é pecado. E essas pessoas vivem debaixo de um estigma social terrível, debaixo de um preconceito, de uma rejeição enorme. E os conflitos internos são gigantescos, são hercúleos, não é? E de repente, muitos desses entram em depressão e muitos desses tiram a própria vida. Então nós queremos te estender a mão. Nós também vamos fazer uma live de esclarecimentos, vamos dar toda a base bíblica, tá bom? Eu já gravei um vídeo, tá no meu canal aqui do YouTube, Homoafetividade, mas eu quero explicar melhor, trocar ideia com vocês, informações com vocês, tá bom? Então, se você é homoafetivo, se você é papai, mamãe, tem um filho, uma filha homoafetiva, né? Participa também, tá? Para esclarecer as dúvidas. Depois a gente vai ter um cantinho no nosso portal para poder também dar apoio, dar um acompanhamento espiritual para vocês, tá bom? Só quero lembrar uma coisa, depois a gente vai falar melhor sobre isso na live, tá? Apocalipse 22:15 diz assim, mas ficarão de fora. Quem vai ficar de fora? Quem não entra naquele momento, tá? Os cães. Cães são pessoas impuras, coração maldoso, sabe? Os feiticeiros, os que se prostituem, aqui tá ligado à promiscuidade, né? A sexo por dinheiro, aqui tá ligado à prostituição também da palavra de Deus, comercializar e mercantilizar a palavra de Deus, né? Os homicidas, né? Os assassinos, você pode matar com palavras. Os idólatras, tem gente que idolatra o carro, o cargo, né? O ministério, e qualquer que ame comete a mentira. Quanta mentira em nosso meio. É esses que vão ficar de fora. Então, antes de você apontar o dedo, pensa bem, vê se você não está nesse nicho aqui. Engraçado, os sodomitas, os homossexuais, homoafetivos, não estão aqui nessa lista, né? Nós vamos conversar melhor depois, tá bom? O grande problema é a promiscuidade. Antigamente havia muita promiscuidade, até o termo bacanal vem de Baco, o deus do vinho, né? Então o pessoal enchia a cara e fazia lá o bacanal. Essa live nós vamos fazer sobre homoafetividade, tá? Homoafetividade é pecado? Vai ser o título dessa live aqui no YouTube, pois fica um vídeo permanente. Depois da live a gente abre um espaço no meu portal, tá bom? Vai ser no dia 20 de março de 2021, cai também no sábado às 14 horas da tarde, horário de Brasília. Fechou? Espero vocês lá, ajude a gente a divulgar, tá bom? Não deixa de seguir o Daniel no Instagram. Vamos ao nosso tema aqui, tá bom? Esse é um tema polêmico, gente. Eu sei que talvez eu já tenha pensado nisso, e muitas pessoas pensam, mas não falam sobre isso, porque tem vergonha de serem julgados. O que vão pensar de mim? Eu sei que é um tema polêmico, é um tema confuso, e nós vamos explorar esse tema sob todos os ângulos, e provavelmente por um ângulo que você nunca pensou, né? Que Deus possa me usar como instrumento para abençoar a sua vida. Se Deus, então, ele fez tudo, ele é o criador de todas as coisas, significa então que Deus sempre existiu, não é? E qual a origem de Deus? Nós vamos falar nessa série, tá? Assista até o fim todas. Se Deus sempre existiu, significa então que algum momento do tempo, desse momento atemporal de Deus, porque a dimensão espiritual onde Deus está, ela não está ligada ao tempo, né? É uma dimensão sem tempo, é uma dimensão eterna. Mas em algum momento dessa linha aí, Deus se encontrava sozinho. Ele era um ser muito poderoso, tinha o poder de criar todas as coisas, anterior à mesma criação do universo, anterior ao hipotético Big Bang, né? Ele é um ser muito poderoso, mas solitário. Seria um ser poderoso e solitário, e de repente Deus, para aplacar a sua solidão, ele faz seres. Ele começa a criar seres angelicais, depois cria o homem, cuja principal missão desses seres qual que é? Adorar a ele mesmo, adorar a Deus. Quer dizer, ele estava solitário, ele faz seres, cuja missão é o adorar. Parece um pouco egocêntrico isso, né? Essa é uma até das linhas
do satanismo para tentar te persuadir ao engano, né? Fazer você ter a dúvida. Sabe, para o diabo não é tão importante que você acredite na mentira. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou, sabia? Então, aí mais ainda, Deus ele faz os animais, né? E tudo que Deus faz, ele vê que é bom, ele vê que é bom. Mas se Deus fez os animais, ele viu que é bom, por que o próprio Deus dá ordens através de rituais para matar os animais, para fazer holocaustos e sacrifícios para a sua própria pessoa? Não parece antagônico com o amor de Deus? Por que Deus mandou matar o animal inocente, né? Os animais eram bons? Será que é somente para saciar o seu ego de ser adorado? Estou colocando aqui conceitos que muita gente pensa, mas ninguém fala. E a gente tem que falar. Porque se eu não falar, você nunca vai entender. Se a gente não abarcar esse tema sempre vai ficar rondando o seu coração e a sua mente. O diabo eu coloquei no meio da dúvida, meu. É cabeça que vai ser oficina do diabo, né? Então, o que Deus estava fazendo no meio desse nada? Antes de ele criar as coisas. Talvez trabalhando nos seus projetos, nas suas plantas para a criação do mundo, mas naquele momento talvez ele estivesse muito entediado, porque ele não tinha ninguém para punir, ninguém para castigar, ninguém para mandar uma maldição, ninguém para mandar um dilúvio, ninguém para fazer jogos de guerra, né? Estou colocando até a ideia que muitas pessoas pensam, tá bom? E não tem ninguém para ele julgar, ninguém para ele punir, ninguém para ele castigar. Não existe nenhum teatro de dor, de sofrimento para entretê-lo. E aí então ele não tem ninguém para apresentar leis rígidas ou até mesmo rituais severos e sangrentos, né? Então o que Deus estava fazendo? Né? Estava trabalhando ali no seu projeto, fazendo esboço dos seres que ele criaria para adorá-lo. E depois seres esses que ele mandaria sacrificar para adorá-lo. Parece estranho, né? Então vamos tentar entender, ainda que por uma centelha. Veja bem, seria pretensão, já aviso logo de cara. Nós dizemos que nós vamos entender a mente de Deus, tá? Isso é utopia, isso não acontece, é muita pretensão soberba se eu falasse isso. Mas nós vamos procurar compreender aqui uma centelha da mente de Deus, que talvez nos dê uma pista para saber a origem de Deus, entender a origem de todas as coisas. Toda a sua criação de uma forma macro, né? Até onde nós sabemos, as galáxias que nós conhecemos, e nós estamos em uma delas, a Via Láctea, né? As galáxias, todo o universo que nós conhecemos, os cientistas calculam que ele deva ter cerca de 20 bilhões de anos. 20 bilhões de anos, hipoteticamente, seria o local onde houve aquela grande explosão, Big Bang, né? Num espaço considerado ali um horizonte de eventos, né? No espaço da casualidade, e de repente aquela concentração de massa deu uma explosão que deu origem à vida em todo o universo, né? E ao nosso planeta, inclusive. Curioso isso. E aí? Quem é que criou a energia, partindo do pressuposto do Big Bang? Quem criou a energia inicial, a massa original do universo, para que desse origem a outras coisas? Porque se algo existe, ela deriva de alguma coisa. Então, pela linha da ciência, né, que é a linha que vai pela linha do Big Bang, depois vem pela linha da evolução na Terra, aquela coisa toda, cheia de furos a evolução, né? A evolução darwiniana está cheia de buracos, está cheia de elos perdidos, né? Nós temos a evolução por seleção natural, que é plausível, mas temos uma outra evolução aí que não tem o elo. O homem não veio do macaco, né? Não encontraram nada a esse respeito. Mas, enfim, partindo do pressuposto que isso estivesse certo, né? Então, a origem do universo, ela veio da origem de uma grande massa, né? Uma grande massa de poeira cósmica que de repente formou um grande aglomerado e uma grande explosão de energia e matéria. Mas da onde veio toda essa energia? Da onde veio essa massa que deu origem a todo o universo? Mais uma vez nós nos deparamos com uma fronteira aqui. Não tem explicação. A ciência simplesmente não consegue explicar. E 20 bilhões de anos, vamos supor, ok, que Deus então criou o universo há 20 bilhões de anos, ok? O universo, não a Terra. Criou o universo há 20 bilhões de anos. É muito tempo até ele criar o homem. Quer dizer, criou o universo, as estrelas, as nebulosas, as galáxias, né? E de repente deixou a Terra para depois. É muito tempo, 20 bilhões de anos sem fazer nada, né? E Deus não pode ser um sinônimo de ócio. Deus, ele faz todas as coisas. Então o que aconteceu? Antes da existência de Deus, evidentemente não havia tempo,
né? O tempo é uma das criações de Deus. Presta atenção, anota isso. O tempo é uma das criações de Deus. Deus está num patamar, numa dimensão onde simplesmente o tempo não existe. Ao criar, a fazer a sua criação, o tempo é necessário o tempo. Porque o tempo, ele passa a ser um modo de contarmos, né, o período, contarmos o tempo. Nós não temos como medir o tempo, né, se você não tiver uma linha de tempo, não é isso? Mas Deus está numa dimensão eterna e lá o tempo não existe. Mas Deus agora vai criar uma linha de tempo. Essa linha de tempo ela é finita. Tudo tem começo, meio e fim, não é? O tempo, ele é, em suma, a medida para o movimento. O tempo é medida de movimento. Então, aqueles relógios, carrilhões, né, que tem aquele pêndulo balançando, aquele movimento do pêndulo, aquele movimento vai ser interpretado depois e vai ser transformado em tempo, que uma contagem de tempo para nós, né? A nossa contagem de tempo na Terra, quando a Terra gira no seu próprio eixo, formando o nosso dia com 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, exatamente assim, gente. Todos os dias, tá? Exatamente assim. Existe uma grande engrenagem, uma grande máquina cósmica funcionando perfeitamente, né? Então, a rotação da Terra é exatamente assim, mas é aí que nós contamos o tempo do nosso dia, não é? E esse tempo, lembrando, ele é relativo, porque ele depende do ponto de referência. O que é o ponto de referência? Ponto de referência para nós, na Terra, nós calculamos o tempo mediante a nossa distância do Sol, né? Então, na distância da Terra ao Sol, o período que a Terra faz para orbitar em torno do Sol, numa órbita elíptica, né, ovalada, por isso tem as estações, quanto mais próximo do Sol, mais quente, mais distante, mais frio. Então, essa órbita vai levar 365 dias. 366 os anos bissextos, porque está descontando aquela diferença de tempo na rotação da Terra, né? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, né? Então, o tempo aqui na Terra, né? Na nossa quarta dimensão, nós temos as 3 dimensões da matéria, né? Altura, largura e comprimento, altura, largura, né? Meu Deus do céu. Comprimento, altura e largura, né? Ou profundidade, como preferirem ali, né? Então, nós temos também uma dimensão temporal no nosso meio, né? E nós sabemos que o dia tem fim, né? O dia tem começo, meio e fim. E um dia, a Terra terá um fim, né? Pelos estudos, pelos cálculos, né? A Terra terá um fim. O Sol, por projeções na observação de outras estrelas, um dia vai se transformar numa gigante vermelha e vai engolir todo o sistema solar. Vamos todo mundo fritar aqui. Claro, Jesus vem antes, tá? Então, tudo é calculado por esse tempo. Hoje o nosso tempo é calculado pela rotação da Terra ao Sol, né? Essa órbita da Terra em torno do Sol. Então, quando nessa nossa dimensão nós temos o tempo também, nós sentimos o tempo passar, nós envelhecemos, né? Nós percebemos o tempo passar cada vez que nos olhamos no espelho, não é assim? E um dia esse tempo vai acabar. O meu tempo aqui vai acabar, o seu tempo aqui vai acabar. E aí nós vamos entrar numa outra esfera, uma esfera espiritual onde o tempo não existe mais, né? Não é legal? Mas no tempo dele, tá? Então, o que existia antes de Deus? Se Deus sempre existiu, qual seria a origem de Deus e o que existiria antes de Deus? Será que haveria então um outro Criador que criou Deus, um outro Deus, né? Como, por exemplo, o panteão dos deuses gregos? De onde eles tiveram essa ideia desse panteão de deuses gregos? Curiosamente, eles são 12 deuses gregos, curiosamente. E esse 12 é um número muito familiar para nós, não é? 12 tribos, 12 apóstolos, 12 pedras sacerdotais, né? Então, esses deuses viviam no Monte Olimpo, né? E eram 12 deuses. Quem é que ensinou isso para eles? De onde eles tiraram essa ideia de 12 também? Deuses. Eu vou citar quais são esses 12. Zeus, isso é familiar para você, né? Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Afrodite, Hermes e Dionísio. O Zeus, por exemplo, o nome latino dele é Júpiter, né? O nome latino Júpiter. É o senhor do céu e o senhor das chuvas. Ele tem um raio nas suas mãos, a sua maior arma, né? Contudo, curiosamente, esse Zeus não é um deus onipotente. Curioso, né? Ele não é onipotente, ele pode ser enganado e pode mudar de opinião e você pode até se opor a ele, não concordar com o que ele está falando. Também havia um outro deus chamado Hades, era o deus do submundo, né? Zeus
ele tem uma origem, né? Então, curiosamente, Zeus não é um deus majoritário, ele tem uma origem, ele vem de algo, ele não simplesmente surgiu. Ele era o filho mais novo de outros deuses, Cronos e Reia, né? Hera, por exemplo, era irmã e esposa de Zeus. Olha que barafunda virou esse panteão, já tem incesto e tudo mais. Poseidon, o outro desses deuses, cujo nome latino é Netuno, é o deus dos mares, da tempestade, dos terremotos. Segundo o satanismo moderno, né, essa entidade que realmente controla o tempo, pode controlar o tempo mediante, claro, uma aquiescência de Deus. Veja bem, o diabo não tá com essa bola toda não, tudo que ele faz é com a permissão de Deus, né? Existe uma entidade da alta magia chamada Dagon, né? Ele é conhecido pelo satanismo como príncipe dos ares, né? Essa entidade, segundo o satanismo, foi a mesma entidade que estava causando a tempestade quando Jesus estava no barco. E olha só o que acontece aqui. Vou ler o texto para vocês. E levantou-se, né, grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, ele, Jesus, dormindo, popa, proa, frente, popa, trás, tá? Popozão, trás. Só para você entender, tá? Proa, frente, popa, trás. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, né? Mestre, não se dá conta que estamos perecendo? Jesus dormindo no meio da tempestade. Sabe, com a convivência com Deus, ele vai te proporcionar uma paz, uma serenidade de você descansar na tempestade. Essa é a paz que transcende o entendimento. Descansar no meio da tempestade. Eu tenho passado muitas tempestades na minha vida, mas eu tenho aprendido a descansar nele. E quando você descansa nele, você sabe que ele está no controle do barco, você sabe que nada vai acontecer de mal, que tudo que acontecer vai ser na permissão dele. Então, aprenda a descansar em Deus. Descansa. Se você estiver no centro da vontade dele, estiver no barco de Jesus, procurando seguir os preceitos de Cristo. Digo procurando porque nós não somos perfeitos, nós podemos falhar. Eu falho, eu erro, eu sangro, eu choro, eu caio, eu levanto, eu aprendo com meus erros, eu sou um ser humano, né? Mas você procura acerto, você não se conforma com o erro, né? Então, você caiu, você levanta, você prossegue, né? Você errou, você aprende com o seu erro, você aprende a ter mais humildade e pedir perdão, e você recomeça, e você cai, você levanta, e assim que é a jornada cristã, e você se machuca, e na vida teremos aflições, né? Então, aí Jesus estava dormindo, e Jesus pega e fala, e despertou, e o que ele fez? Repreendeu o vento, e ele despertando, assim que ele acordou, repreendeu o vento, repreendeu. Quando Jesus ia curar alguém, o que ele falava? Levanta e anda, ser curado, tua fé te salvou. Não é? Quando havia um demônio causando aquela doença, eu já falei isso em outros vídeos, tem doenças que são causadas por demônios e doenças de causas naturais. Já expliquei isso em vídeo no meu livro, Alerta Geral, eu explico melhor também, tá? Então, quando agora repreende um demônio que causa uma doença, ele repreendia o demônio e a doença saía. São coisas diferentes. Jesus não falou, cessa a tempestade. Não. Ele repreende a tempestade, o que nos faz depreender que havia uma entidade atuando por detrás daquela força. Os discípulos não poderiam compreender aquilo, então ele simplesmente repreende a tempestade. Na verdade, a entidade, possivelmente Dagon, não sei, ele deve ter pensado, eu vou afundar esse barco, né? Só que ele esqueceu que Jesus está no barco. Então, se Jesus estiver no barco com você, não importa a tempestade que venha, não importa, o barco não vai afundar, vai sacolejar muito. Talvez você tenha medo. Vai entrar muita água, você vai se agarrar firme nas promessas. Mas, querido, minha irmã, não precisa ter medo. Jesus está com você, né? Se Jesus está no barco, esse barco não vai afundar. O propósito do diabo não vai acontecer na tua vida. Tá me entendendo? Presta atenção. Deixa Deus falar com você através de mim, né? Repreendeu o mar dizendo, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Evidentemente, Jesus não precisa dizer, aquieta-te em nome de Jesus, porque ele é o próprio Jesus, né? Então, aquieta-te, cala-te, cala-te. O que será que ele estava falando? O que será que ele estava dizendo para Jesus, que Jesus podia entender no mundo espiritual? O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos 4, de 37 a 41. Quando eu comecei a ler a Bíblia, esse foi um dos primeiros textos que eu me deparei.
né? Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quis conhecer esse homem. Inicialmente, confesso, eu fui porque eu queria poder. Já que uma vez, um pastor disse para mim, você quer poder, Daniel? Eu vinha de um sistema, do satanismo, onde poder era um troféu, e de repente alguém disse, olha, você pode ter poder aqui também. Então eu quis ler a Bíblia, comecei a ler, e de repente eu deparei com esse texto, falei, puxa, eu quero ter esse poder também, de mandar fazer parar o mar assim, pô, que poder tremendo, a fazer a água, o mar abrir, né? Eu quero esse poder para mim. A minha intenção inicial foi buscar poder. Não era buscar a Deus, era buscar o poder de Deus. Mas ao momento que eu fui lendo a palavra, conheci a vida de Paulo. E não apenas li as epístolas paulinas, o livro de Atos, mas eu estudei livros que falam mais sobre a vida de Paulo. E eu percebi que Paulo tinha algo muito especial. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E era aquilo que eu comecei a anelar na minha vida, aquilo que eu comecei a desejar. E anos e anos perseguindo isso, anos e anos perseguindo. Veja bem, eu não tenho intimidade com Deus que Paulo tinha. Eu não me comparo com Paulo. Evidentemente, eu não sou nem o pó da sandália de Paulo. Mas é uma referência para mim, né? Se Paulo conseguiu, ele era um ser humano. E Paulo chegava a dizer, puxa, às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Contudo, nada vai me separar do amor de Deus. Ele sofreu naufrágio, apedrejado, né? Foi preso, tanta coisa. Eu falei, puxa vida, eu quero ser como Paulo. Me dá força para ser como Paulo, né? Ser perseguido, sim, suportar os açoites, nunca desistir de Jesus. E foram anos para forja, né? Até que num dado momento, né? Realmente Deus me concedeu essa graça. E hoje o meu principal adversário é aquele que está no meu espelho toda manhã, que olha para mim. Essa é a maior das lutas, viu, queridos? Conosco mesmo. Luta com a nossa própria carne, com nossos desejos, nossa vontade, nossas concupiscências. Concupiscência e desejo. Você pode falar, estou com uma concupiscência de comer um churrasco hoje. Isso é concupiscência, né? Então, esse é o meu principal adversário. A gente tem que vigiar e orar sem cessar todos os dias, porque é aquele que está em pé que vigia para que não caia, né? Se entrar soberbo, botar orgulho, meu irmão, acabou tudo, acabou tudo. E é essa a grande arma do diabo, né? Quanto orgulho no nosso meio, né? Quanta inveja, quanta arrogância, quanta divisão. Você pode mudar isso, você pode escrever uma nova história, sabia disso? Você não vai mudar o mundo, mas você muda o mundo à sua volta, né? Continuando aqui, Atena é a deusa da sabedoria e das artes, né? Ares, deus da guerra. No meu caso, meu nome Marcelo, de batismo, todo mundo já sabe, isso não é segredo, isso está em vários vídeos meus. Tem até que você leu a série inteira do Filho do Fogo, né? Os 7 livros, comercializados agora pela Novo Século em caixa box, com excelente capa nova, numerado de 1 a 7, vou pôr aqui até para lembrar vocês. Eu comento a respeito disso também na série e num vídeo também, chamei Making Off do Filho do Fogo. Dá uma assistida nesse vídeo aí. Tudo foi filmado, todas as partes do Filho do Fogo que você leu, que achou legal, a gente filmou algumas partes, né? E para você conhecer um pouco mais da história, fica legal, fica um Filho do Fogo ilustrado, né? E meu nome Marcelo, a origem dele, né, vem de Marte, deus da guerra. Era um dos deuses da guerra pela sua coloração vermelha, lembra sangue, ter abundante na guerra, né? Que quer dizer pequeno guerreiro, né? A tradução mais literal, pequeno guerreiro, vem do latim, né? Também deriva do nome Marco e tudo mais. Então, Deus mudou meu nome, foi um nome espiritual que Deus me deu, né? Então, quando me converti, tinha um grupo de intercessão que orava por mim, e esse grupo uma vez teve uma revelação, uma direção de Deus, e eu acolhi aquele pleito imediatamente, né? Aquela direção que Deus está mudando meu nome. Agora você será Daniel, que significa Deus é teu juiz. E assim foi, e assim é até hoje, né? E Deus muda nomes, né? Jacó virou Israel, né? Saulo, Paulo, Simão, Pedro, José, Barnabé. Tive que ler Barnabé, mas o nome de Barnabé não era Barnabé, era José antes. Deus muda. Nem sempre isso acontece, tá? Em alguns casos pontuais. Foi assim comigo, tá? O que não me deixa maior nem melhor do que ninguém, tá? Não mudou nada. Eu dependo do Espírito Santo e da graça de Deus todos os dias da minha vida, assim como você, tá bom? Então, assim vai. Bom, vamos voltar aqui para o tema. Então, no nosso mundo material, nós temos dificuldade, evidentemente, de entender alguma coisa que é imaterial. Tudo é palpável, como entender o não palpável? Tudo é finito,
tudo tem começo, meio e fim, tudo envelhece, apodrece, né? Se acaba. Como entender o infinito? Como contemplar isso? Nós estamos hoje cercados de matéria. E matéria, por definição, é tudo que tem corpo e ocupa lugar no espaço. Não é isso? Matéria é tudo que tem corpo e ocupa lugar no espaço. E para cada matéria, o tempo é finito. O tempo não é infinito, o tempo é finito. Há um momento que a vida acaba, o momento a matéria se deteriora, nós voltamos para o pó. Então aquele princípio de Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já ouviram falar disso? O que isso quer dizer? Nós compreendemos aqui um processo de transformação que Lavoisier conseguiu colocar num enunciado simples, né? Então a energia solar, a energia da estrela nossa, que é o Sol, ela bate na Terra. A Terra tem uma camada de ozônio, que é uma forma alotrópica do oxigênio, o O3, que protege até, causa uma blindagem da Terra da radiação infravermelha do Sol. Ela filtra 95% dessa radiação. Se não fosse essa camada de ozônio, gente, nós estaríamos fritos, né? Literalmente fritos. Então, proporciona vida aqui, né? Nós também temos aqui uma outra fonte de proteção para a Terra, é o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Tem um grande cinturão de asteroides que fica uma blindagem, um escudo contra qualquer meteoro que venha na Terra, bate um daqueles, desvia o caminho, né? Nós temos também um super aspirador cósmico, que é Júpiter, né? A massa de Júpiter é enorme, o campo gravitacional é gigantesco. Então, qualquer coisa que venha na direção da Terra é sugada pelo campo gravitacional de Júpiter e impede que nós sejamos atingidos. Além disso, nós também estamos uma distância muito boa do Sol, muito confortável. Um pouco mais perto, nós fritaríamos. Um pouco mais longe, muito frio. Deus fez tudo perfeito para que a vida crescesse aqui, tal qual nós fomos projetados e preparados, né? Então, a energia solar, quando ela bate na grama, né, bate no solo, ela faz a grama crescer, não é isso? As vegetais fazem a fotossíntese, né? Precisam de energia solar, é necessário para que haja crescimento. E uma vez que a grama cresceu, vai lá o gado, come do pasto, se alimenta da grama, né? Aí o gado engorda, aí matam o gado e você come a carne, ou de repente toma o leite da vaca, tá? Por exemplo. E aí aquilo ali que veio para você, né, é energia das estrelas. Aí com aquela energia você também cresce, você se multiplica, né? E de repente um dia a sua vida acaba. E quando o seu corpo estiver sepultado, né? Você não tem mais sistema imunológico, sistema de defesa, larvas, bactérias começam a comer o seu corpo. Se tiver ao ar livre, vão vir moscas que depositam as larvas. Isso acontece com os animais. Moscas que depositam suas larvas ali e começam a comer, né, aquela carcaça, transformando aquela energia, aquela matéria da carne morta em energia para bactérias, para fungos, para micro-organismos, para urubus, né, para todo o sistema preparado por Deus para limpar a terra. Você vê que quando termina, restam apenas ossos, e até mesmo esses ossos vão se deteriorados. E tudo isso que não foi comido por esses bichos, né, por toda essa cadeia de proteção, essa cadeia alimentar, vai voltar para a terra e volta como adubo. Então, a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia se transforma em matéria. É por isso que a população do nosso planeta aumenta. Se fosse sempre a mesma energia, nós nunca poderíamos aumentar. Essa energia só está sendo transformada, mas ela nunca poderia aumentar a massa de matéria, né? Estão me entendendo? Mas como nós recebemos uma carga de energia das estrelas, no caso do Sol, essa energia das estrelas é transformada em matéria no nosso mundo, né? E nós expandimos a matéria no planeta Terra. Nós vamos ter mais pessoas, mais animais, mais florestas, se o homem não destruir tudo, né? E é assim que funciona todo esse sistema. Nós somos energia das estrelas. Em última instância é isso. Você é filho da luz, filho das estrelas, né? Todo esse aspecto, tá? Quando nós avançamos, as descobertas da mecânica do universo, do seu funcionamento, é uma grande máquina cósmica, gente. Deus fez uma coisa incrivelmente perfeita. A nossa mente é confrontada por valores perturbadores. No primeiro instante, algumas coisas parecem estranhas, né? Uma delas foi observada por Galileu Galilei, né? O italiano Galileu Galilei. Ele viveu entre 1564 e 1642. Ele constatou um fenômeno muito curioso
que ainda desafia muitas mentes, né? E que veio contrário a linhas aristotélicas, né? Então Aristóteles já tinha uma linha de pensamento, Galileu ele acabou expandindo aquela lei, aquele pensamento de Aristóteles, e essa linha aristotélica foi então transformada através de uma observação de Galileu. Olha só o que ele percebeu: corpos com pesos diferentes, massas diferentes, são lançados da mesma altura, caem ao mesmo tempo no solo. Elas estão juntos, é linear. Não é estranho? É, mas acontece. Se você pegar, por exemplo, a ideia que nós temos é que um objeto mais pesado cai mais rápido, né? Eu não estou dizendo para você jogar algodão. O algodão vai ter o ar, né? A resistência do ar, ele vai flutuar. Mas se você pegar, por exemplo, ó, aqui, ó, uma garrafa de água e uma tampinha, colocar na mesma linha e largar os dois, eles vão cair no chão ao mesmo tempo. Não importa se você lança a 1 metro, a 10 metros, a 50 metros. É um fenômeno curioso, observado por Galileu. E existe sim, claro, uma explicação da física para isso, mas eu não vou entrar nesse pormenor. Mas é uma coisa, quando você olha, aos olhos do observador, pô, isso é perturbador. Isso não tem explicação. Quando não tem explicação, o que a gente diz? É satanista, é obra do capeta. Nem tudo, tá? Isso aqui é física, tem explicação sim. Eu estou começando a entrar aqui numa área, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tem muitas coisas ao nosso redor que têm explicação, mas pela falta de conhecimento e de exposição a essa explicação, nós criamos doutrinas paralelas. Eu não sei explicar esse fenômeno. Eu estou vendo que os minhas camadas sensoriais me permitem perceber o mundo ao meu redor. Então eu percebo isso, eu estou constatando isso com os meus olhos. Porém, aquilo pode não representar a verdade. Ou de repente eu posso fazer uma inferência errada, através de uma observação sem o conhecimento. Por isso conhecimento é muito importante. Oséias 4,6 diz: meu povo perece pela ausência de quê? De conhecimento. Conhecimento. E esse conhecimento que nós vamos trabalhar aqui, esse conhecimento que nós vamos buscar, tá bom? Eu vou encerrar aqui a parte 1, assistam tudo até o final, tá bom, queridos? Para que você possa entender de forma macro e esse conhecimento venha transformar a sua vida, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Beijão no seu coração, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado por todo o carinho, viu? Lembra de orar pela gente, interceder, estender as mãos, tá? Fique com Deus, até semana que vem.